Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda, e nesse videozinho aqui você vai entender tudo de potenciação e radiciação em menos de 30 minutos, que é uma matéria base fundamental aí para a gente entender outras matérias como função exponencial e função logarítmica. Então vem comigo porque esse vídeo está sensacional e você nunca mais vai ter dúvida em potenciação e radiciação. Show de bola, então eu resolvi fazer esse videozinho de potenciação e radiciação porque muita gente tem dificuldade. Aí a pessoa que quer aprender função exponencial, por exemplo, e trava, não consegue resolver. Quer aprender função logarítmica e trava, não consegue resolver. E tem várias outras matérias que a gente precisa entender algumas propriedades de potenciação e radiciação. Então esse vídeo aqui vai ser eminentemente teórico e prático. Se você já me conhece, você sabe que é assim que funciona e você sabe que eu explico tudo 100% voltado para o Enem. Então é o seguinte, eu vou mostrar algumas propriedades aqui, a gente vai aprender as propriedades, eu vou dar alguns exemplos dessas propriedades que a gente tem que saber. E depois a gente vai fazer exercícios, preferencialmente, na verdade, juntos, né? Então você pode dar um pauzinho, tentar fazer, e depois você vai ver minha resolução, beleza? Então, vem comigo. Show de bola! Então a gente tem aqui algumas propriedades. Coloquei 10 propriedades. E aquelas propriedades que a gente vê tudo em formato de letra, mas você vai ver aqui com números reais, como é que cai na sua provinha. Então, antes de mais nada, eu coloquei o A aqui como a minha base, tá? O A vai ser minha basezinha. Você pode escrever aí, esse cara que tá embaixo, digamos assim, é minha base. E esse cara que tá aqui em cima, ó, o N, o M aqui, todos eles são expoentes. Então, o expoente basicamente é o númerozinho que fica em cima. Então, o meu N e o meu M são expoentes. Muito bem, vamos começar sempre do básico. A gente vai ver do facílimo aqui até o mais dificilzinho, tá? Eu separei alguns exercícios aqui um pouquinho mais complicadinhos pra gente treinar. A gente entender tudo, nunca mais ter essa dificuldade. Então, ó, A elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, esse cara aqui vai ser A. A elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Essa propriedadezinha aqui a galera esquece muito dela. Então, não esqueça desse carinha aqui. Qualquer número elevado a 0 dá 1. A elevado a N. Isso aqui vai ser o quê? A vezes A, vezes A, vezes A, N vezes. N vezes. Se for elevado a 10, vai ser A vezes A vezes A vezes A 10 vezes. Se for elevado a 20, vai ser A vezes A vezes A vezes A 20 vezes. A elevado a menos N. Opa, o expoente agora está negativo. O que a gente faz? Quando o expoente está negativo, a gente inverte o número. Felipe, como assim inverte o número? Esse cara vai ficar 1 sobre A vezes A. Opa, vezes A vezes A vezes A N vezes. Show de bola. O quinto aqui, mesma base e expoentes diferentes. O que a gente faz? Se tem a mesma base, a gente pode somar os expoentes. Essa propriedade aqui é muito importante, a gente vê ela toda hora. Então, eu vou somar os expoentes, vai ficar M mais N. O 6 aqui agora está dividindo. Então, se tem a mesma base e divide, a gente subtrai os expoentes. Então, eu vou pegar esse cara aqui de cima e vou subtrair pelo de baixo. E talvez pode estar parecendo muito abstrato nesse exato momento aqui, mas você vai ver na prática. A gente vai ver exemplos e vai fazer exercícios. Então vem comigo, fique comigo, stay here. O 7 aqui, ó. A elevado a M, tem um parêntese, elevado a N. Quando é assim, a gente multiplica os expoentes. Então vai ficar A elevado a M vezes N, tá? E aqui, o que vai ficar quando a gente tem uma fração e essa fração está elevada a alguma coisa? Os dois números das frações vão ficar elevados a esse expoente. Então aqui vai ficar o quê? A elevado a N sobre B elevado a N. Da mesma forma aqui embaixo, quando a gente tem dentro do parênteses aqui, se for em forma de fração ou multiplicando normalmente, os dois vão ficar elevados ao expoente. Então aqui vai ficar elevado a N vezes B elevado a N. E aqui, opa, já coloquei a resposta. Tira a resposta, tira a resposta. E aqui, Felipe, o que significa esse carinha aqui, ó? Eu quero colocar esse cara em modo de raiz, tá? Então preste bastante atenção aqui. Eu vou colocar o Azinho aqui dentro. E é o seguinte, tá vendo que esse cara aqui tá em cima, ele é o numerador, ele tá... Finge que tem um sol aqui assim, ó. Tem um sol fritando aqui, beleza? Felipe, como assim? Do nada o cara lançou um sol. Isso, tem um sol fritando. E o que tá no sol, o que tá no sol aqui? É o M. Então o que tá no sol, se eu quero passar ele pra raiz, ele vai pra sombra. Ah, então ele vai aqui pra dentro, tá vendo? Tem uma sombrinha aqui pra ele. E o que tá na sombra aqui vai pro sol. Então esse cara é meu expoente e esse cara aqui é o meu índice. Então eu passando na maneira de... quando o expoente é uma fração, eu posso colocar ele em forma de raiz, tá? Então vai ser esse cara. Felipe, quais são as propriedades mais importantes aqui que a galera tem mais dificuldade? A galera tem mais dificuldade nessas... Essa aqui é fácil, mas a galera esquece. A 4 e a 10 o pessoal tem mais dificuldade. Então presta bastante atenção que os exercícios mais difíceis vão envolver essas duas
propriedades aqui, tá? Então vamos lá, vamos para alguns exemplos. Então vamos resolver aqui alguns exemplos, eu vou resolver junto com você. Qualquer número elevado a 1, quanto que é? Ele mesmo, então 137. Nesse exato momento aqui, você pode tentar pausar o vídeo, tá? Se você estiver aí, lembra, quanto mais ativo você tá, quanto mais fazendo exercício, mais você aprende. Lembra que a parte teórica ela é responsável por 20% do conteúdo que você tem, do que você aprende. 80% você vai aprender na prática, beleza? Então, ó, aqui esse número, você olha esse número esquisito, raiz de 87 sobre raiz de 81, meu Deus do céu, o que eu faço? Ele tá elevado a zero. Lembra que qualquer número elevado a zero dá 1. Tranquilinho pra gente. Aqui eu tenho o quê? Mesma base. Mesma base eu vou somar os expoentes. Então, ó, na base 5, na base 5. Então vai ficar o quê? 5 elevado a 4 mais 7. 5 elevado a 4 mais 7 vai ficar 5 elevado a 11. E esse carinha aqui, Felipe, agora tá a mesma base, é um 3, só que um tá 5, o outro tá meio. O que eu faço? Vamos passar esse cara aqui pra cima? Olha que interessante, eu vou passar ele pra cima. Felipe, como assim pra cima? Se liga, ó. Aqui vai ficar o quê? 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a menos 1 meio. Se ligou na ideia? Se ligou na ideia, eu passei esse cara aqui pra cima. Quando a gente passa pra cima, o que acontece com o expoente? O sinal dele inverte, tá? Então, se estava mais aqui, vai ficar menos. Ou a gente sabe também que se tiver a mesma base, a gente vai subtrair os expoentes, que é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Como é a mesma base agora eu estou multiplicando aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou somar os dois, só que esse cara aqui está negativo, tá? Então, esse meu carinha aqui, vamos fazer uma colinha aqui, vai ficar 5 menos 1 meio. Quanto que dá 5 menos 1 meio? Vai ficar 2. 2 dividido por 1 aqui dá 2, vezes 5 dá 10. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, menos 1. Esse cara aqui vai dar 9 sobre 2. Então, esse meu carinha aqui vai ficar 3 elevado a 9 sobre 2. Legal, Felipe, entendi. O 5. O 5, ó, a gente tem a mesma coisa. A gente tem a mesma situação daqui de baixo. Eu posso colocar assim, ó, 7 elevado a 11 vezes 7. Se eu passar esse cara para cima, vai ficar o quê? Vai ficar 4 aqui, né? Vai ficar 4. Então, vai ficar 7 elevado a 15. Olha que interessante. Show de bola. Deixa eu apagar esse carinha aqui. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está aplicando aquelas propriedades. Daqui a pouco a gente vai passa um pouquinho à frente, que é as propriedades que a gente vai ver fazendo mais exercícios. Aqui a gente está vendo exemplos, tá? Aqui também, de certa forma, são exercícios. Então, esse cara aqui, ó, eu tenho, tá 2 elevado a 8 e tem um parêntese elevado a 3, tá? Lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está simplificando as operações. Então, esse meu carinha aqui vai ficar o quê? 2 elevado a 8 vezes 3. Então, essa propriedade aqui que a gente tem que fazer, a gente tem que multiplicar. Então, vai ficar 2 elevado a 24. Show de bola. E aqui, vai ficar 2 elevado a 4 e 5 elevado a 4. Felipe, mas na base, as bases são diferentes. Tem como fazer alguma coisa aqui? Sim, dá para simplificar um pouquinho. Dá para colocar 2 sobre 5, tudo elevado a 4. Não é a mesma coisa que a gente viu lá? Então, estou deixando aqui tudo elevado ao número que vai corresponder a esse carinha aqui, que está antes, tá? O que eu tenho aqui, Felipe? Raiz sexta de 64 ao cubo. O que eu faço aqui, Felipe? Eu vou tirar esse cara da raiz. O que a gente tem que fazer para tirar da raiz? Vai ficar assim, ó, 64. Ó, aqui tá no sol e aqui tá na sombra. Então inverte. Então vai ficar o quê? Elevado a 3 sobre 6. Vou simplificar, tá? 3 sobre 6 é a mesma coisa que o quê? 1 meio. O que é 64 elevado ao meio? 64 elevado ao meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 64. Aqui tá 1 e aqui tá 2. Se ligou? Voltei pro raiz. Olha que doideira. Voltei pra raiz aqui. Se não tivesse raiz, eu poderia deixar a resposta como isso aqui. Só que agora tá raiz. Então, pô, eu consigo calcular a raiz. Por isso que eu tô fazendo isso. Quanto que é a raiz quadrada de 64? Dá 8. Então, simplifiquei esse cara aqui. Felipe, esse exemplo 9 aqui, 64 vezes 16. Será que eu já multiplico esse cara? Será que a gente pode multiplicar? É uma forma de fazer também, mas tem uma forma mais simples. O que eu vou fazer pra gente trabalhar as propriedades? Lembra que se eu tiver uma multiplicação dentro do parênteses elevado a alguma coisa, os dois vão ficar elevado a esse meu expoente. Então vai ficar assim, ó, 16 elevado a 1 meio. Só que o que é 1 meio? A gente não acabou de ver aqui, ó, quando eu estou elevando alguma coisa a 1 meio, por exemplo, 4 elevado a 1 meio, eu estou falando que esse cara aqui é raiz quadrada de 4. 4 elevado a 1 aqui e o 2 é raiz quadrada. Então 64 elevado a meio é a raiz quadrada de 64. É uma outra forma de eu falar. E 16 elevado a meio é a raiz quadrada de 64. Então esse carinha aqui, ó, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 64 vezes raiz quadrada de 16. Eu sei que esse cara aqui vai dar 8 e esse cara aqui vai dar 4. Então esse cara aqui vai ficar 16, dá 32.
Beleza? Então deixei bonitinho aqui pra gente. Agora a gente vai para uns exercícios um pouquinho mais difíceis. Depois a gente vai para os exercícios mais difíceis, tá? O teto ali, o máximo que vai ser cobrado, que pode ser cobrado. Tranquilo? Então vem comigo, continua acompanhando, não desista. Vem comigo, vem neném, vem neném. Então agora encontre o valor de x. Nesse exato momento aqui você pode dar um pause e tentar resolver. Beleza? Lembrando que quando você coloca a mão na massa, você aprende mais. Eu sei que esse tipo de vídeo ele te tira da zona de conforto. Você está acostumado a só ver vídeo para você entender, no qual você assiste de maneira passiva e você fica com a falsa sensação de aprendizado. Aquele famoso sei, mas não sei, aquele famoso sei, mas que eu não vou fazer, eu travo. Então tenta fazer agora para você ver a resolução e você fixar mais o conteúdo. Eu estou perguntando nesse exercício aqui o seguinte, encontre o valor de x. Ah, papai, o que eu tenho que fazer aqui? Encontrar o valor de x em todas as equações aqui. Então vamos lá. O macete é, se eu tiver uma equação exponencial, para eu resolver essa equação exponencial, é legal, é interessante eu sempre deixar todos na mesma base. Porque se eu deixo uma equação todos na mesma base, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente igualar os expoentes. Então veja bem, eu tenho 2 elevado a x e aqui eu tenho 16. Vê, não tem nada que eu vou igualar aqui. Mas o 16 eu posso transformar esse cara na base 2. Ah, eu posso transformar esse cara na base 2, Felipe? Como que eu posso transformar esse cara na base 2? Vamos lá. Algumas pessoas, intuitivamente, pela noção matemática, um raciocínio, eu vou falar que 95% já sabe disso, que 16, na verdade, né, é 2 elevado a 4. Felipe, só que se eu não soubesse que 16 é 2 elevado a 4, se fosse o número, por exemplo, aqui, 256, por exemplo, eu tivesse que transformar na base 2, o que você vai fazer? Você vai fatorar esse número. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem curtinho, tá? Ó, como é que você fatora um número? Anota esse daí. Você vai pegar 16 e você vai fatorar ele na base 2. Então, você vai dividindo por 2, para você saber, esse número, ele é 2 elevado a quanto? Então, vai ficar o quê? 2 aqui, dividir por 16 por 2, vai dar 8. Vou dividir o 8 por 2 de novo, vai dar 4. Dividir o 4 por 2 de novo, vai dar 2. Dividir o 2 por 2 de novo, vai dar 1. Então, o 16 que eu estou descobrindo aqui, ele é 2 elevado a 1, 2, 3, 4. O que normalmente as pessoas já sabem, né? Só que se for um número muito grande... você pode fatorar esse carinha aqui, tranquilo? Igual a gente fez. Então, beleza, assim que a gente fatora. Então, esse cara aqui, ó, vai ficar uma matinha pra gente. Vai ficar 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Mesma base que eu tenho que fazer, eu vou igualar os expoentes. Então, o meu x aqui vai simplesmente ser 4. Ah, mamão com açúcar. Mamão com açúcar aqui pra gente. Então, veja bem que o segredo da parada aqui foi colocar os dois na mesma base. Show de bola. A 2 aqui é o quê? 15 elevado a esse número aqui é 15. 15 elevado ao quê, Felipe? Se eu não falei nada, é 15 elevado a 1. Então já tem a mesma base. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar os expoentes. Então vai ficar assim, ó. 2x menos 6 é igual a 1. Vou passar o 6 para cá. Vai ficar 2x é igual a 7. Beleza? Vou passar o x subtraindo. Então vai ficar x é igual a 7 sobre 2. X é igual a 7 sobre 2. Tranquilo? Só igualei os expoentes. E aqui, Felipe, 11 sobre 17 elevado a 2x menos 14. Nossa, que negócio horrível. Isso aqui é igual a 1. Buguei. Esse cara aqui tem que ser quanto, hein, Felipe? A base é diferente. O que eu faço? Lembra daquele lá que eu falo que a maioria das pessoas esquecem? Esse expoente aqui tem que ser o quê? Tem que ser 0. Tem que ser 0. Por que 0, Felipe? Porque qualquer número elevado a 0 tem que dar 1. Então, simplesmente aqui, ó, o que eu tenho é 2x menos 14. Tem que ser igual a 0. Opa. Tem que ser igual a 0. Então, eu vou passar o 14 para cá. Vai ficar 2x igual a 14. Então, eu vou passar o 2 dividindo. O x aqui é igual a 7. Mamão com açúcar para nós. 4. 27 sobre 8 é igual a 3 sobre 2. Veja, o segredo não está deixar os dois na mesma base? Olha a base aqui, 3 sobre 2. Aqui 27 sobre 8, você consegue enxergar alguma coisa? 3, 27, 8, 2, 27, base 3. Você concorda comigo que eu posso reescrever esse cara aqui, ó, o 27, eu posso falar que ele é 3 alguma coisa. Ele é 3 alguma coisa aqui, vai ficar 3 elevado a 3. E o 8? O 8 é 2 elevado a 3. Ó, veja que já tá parecido, eu quero deixar os dois parecidos. Esse cara aqui vai ficar 3 elevado a 2 elevado a x. Só que o que eu posso fazer agora? Esses dois caras aqui, eu não posso falar que é 3 sobre 2 elevado a x, elevado a 3, perdão. Não é a mesma coisa? Esses dois aqui, ó, é a mesma coisa. É igual a 3 sobre 2 elevado a x. Agora os dois estão na mesma base. O que eu vou falar? O x aqui vale exatamente 3. Mamão com açúcar pra gente.
O 5, ó, o 5 já é parecido com o anterior. Veja bem, aqui é 4 sobre 9, aí você vai pensar, pô, Felipe, aqui é 4 e aqui é 3. Não tem como deixar os da mesma base, né? Só que o 2 tá aqui e o 4 tá aqui, ó. E o 3 tá aqui e o 9 tá aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter esses caras aqui. Vou inverter eles. Tem várias formas de resolver, obviamente. Se você tiver resolvido, você pode ter encontrado uma forma diferente da minha, não tem problema, tá? Aqui no caso não vai ter uma fórmula muito mais rápida do que a outra, não. Tira isso da sua cabeça. Potenciação tem... É álgebrazinha mesmo, né? Aquela coisa que tem um mistério, um segredo que você resolve rapidão. Não tem isso, tá? Então veja bem. Tem várias formas de eu fazer isso. Eu posso inverter esse cara aqui. Como é que eu inverter esse cara? Você concorda comigo que 3 sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 3 elevado a menos 1? Tá vendo? Você tem que saber manipular o númerozinho. E aí eu já vou escrever esses caras aqui na base 2 e 3. Então vai ficar assim, ó. 2 terços. Só que isso aqui é 2 elevado a 2, 3 elevado a 2 elevado a x. Beleza? E esse cara aqui eu posso falar que é 2 sobre 3 elevado a menos 1. Então, olha só, eu vou passar esse cara pra cá. Se liga, eu vou fazer um mini rascunho aqui, presta atenção. Você concorda comigo que 2 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado vai ficar assim, ó. 2 terços elevado a 2 elevado a x. Não faz sentido? Só reescrevi. Esse cara aqui é igual a 2 terços elevado a menos 1. Só que isso aqui, olha só, o que a gente faz com esse 2 e esse x? A gente multiplica, então vai ficar 2 terços elevado a 2x é igual a 2 terços elevado a menos 1. Legal, então o que eu tenho aqui? Agora sim eu tenho a mesma base. Se eu tenho a mesma base aqui, ó, eu já vou só passar para cá de volta, tá? Eu tenho o quê? 2x, estou igualando, é igual a menos 1. Então o x aqui vai ficar menos 1 meio. Mamão com açúcar pra gente, hein? Show de bola. Show de bola, show de bola. Vou apagar esse carinha aqui. Bora pro 6. O 6 aqui, ó, veja bem, eu tenho alguma coisa com 2, eu tenho alguma coisa com 8. Eu tenho que transformar esses caras todos na base 2. Eu vou passar esse cara aqui tá em fração, esse cara aqui não. Então eu quero tirar esse cara de fração. Como é que eu faço para tirar o 2, o meio? Quero sumir a fração desse cara aqui. Eu posso falar que é 2 elevado a menos 1. Então eu vou reescrever esse cara. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a menos 1 elevado a x mais 2 é igual a... O 8 eu posso falar que é 2 elevado a 3. Tá vendo? Estou transformando tudo na mesma base. Agora eu vou multiplicar. Lembra que a gente multiplica? E aí eu não multiplico só o x, eu tenho que multiplicar o 2 também. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 elevado a menos x menos 2 é igual a 2 elevado a 3. Mesma base que a gente faz com os expoentes, iguala os expoentes. Então vai ficar menos x menos 2 é igual a 3. Vou passar esse menos 2 para cá somando. Vai ficar menos x é igual a 5. Logo, x é igual a menos 5. Show de bola! Uma matinha pra gente. O 7. Ó, o 7 é parecido com o anterior. Tem um 2 aqui e tem o 32. Eu consigo reescrever o 32 na base 2. Só que eu tenho que passar esse cara pra cima. Então vamos lá, vamos passo a passo. Vou deixar esse cara aqui intacto. Vai ficar 2 elevado a x mais 1 é igual a 32 elevado a menos 1. Galerinha, se eu vou passar a respostinha pra cá, pra caber ali embaixo, então vai ficar x é igual a menos 5, tá? Da questãozinha 6. Agora vamos pra 7, vamos escrever aqui, ó. Então veja bem, vai ficar 2 elevado a x mais 1 é igual a 32 elevado a menos 1. Só que 32 é o quê? É 2 elevado a quanto? Não, 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 4 dá 16. 2 elevado a 5 dá 32. Então eu posso falar que esse cara é 2 elevado a 5 elevado a menos 1. Só que isso aqui, vamos lá, isso aqui não é a mesma coisa. Se eu multiplicar vai ficar 2 elevado a menos 5. Então eu já vou apagar aqui, ó. Eu posso falar que esse cara é 2 elevado a menos 5. Apaguei aqui, 2 elevado a menos 5. Agora fica fácil. Mesma base, a gente iguala os expoentes. É igual a menos 5. Vou passar 1 para cá. Vai ficar x é igual a menos 6. Então, resolvemos mamão com açúcar pra gente. Show! Agora eu tenho um 8 aqui. Você vê que a gente está resolvendo todos para não ter dúvidas. E depois a gente vai resolver mais 4 exercícios, 4 ou 5, um pouquinho mais difíceis que esse, praticamente o mesmo nível, só que para a gente trabalhar um pouquinho mais ainda. Então, ó, raiz de 2 elevado a x e 2 raiz de 2. Como é que a gente resolve isso? Eu quero deixar tudo na base 2.
Mas na base 2 eu tenho que tirar esse cara de raiz. Raiz de 2 é feio. Não gosto de raiz. Raiz é feio. Vamos tirar da raiz. Então eu posso falar o quê? Aqui, essa raiz não é raiz quadrada. Se eu não coloco nada, é uma raiz quadrada. Então tem um 1 e tem um 2 aqui. Então o que eu vou fazer? Esse cara é a mesma coisa que 2 elevado a 1 meio. Lembra lá, o que tá na sombra vai pro sol. E o que tá no sol vai pra sombra. Então vai ficar assim, ó. Elevado a x. Só reescrever esse cara. É igual a 2 vezes. Raiz de 2 a gente acabou de ver que não é 2 elevado a 1 meio. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses dois, tá? Vou multiplicar esses dois. E esses caras aqui, ó, tem a mesma base. Eu vou somar os dois. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a 1 meio de x é igual a 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a meio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esses dois expoentes. Então vai ficar 1 mais o meio. Quanto que dá 1 mais o meio? Isso aqui vai ficar 2. Tira o mínimo de comum aqui, que é 2 na verdade, né? Então vai ficar 2 mais 1. É igual a 3 sobre 2. Então esse cara vai ficar 2 elevado a 3 sobre 2. Legal, vou apagar cá. Tcharam. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Só igualar os expoentes, porque agora eu deixei os dois na mesma base. Então vai ficar 1 meio de x é igual a... Isso, 1 meio de x é igual a 3 sobre 2. Se eu multiplicar 2 dos dois lados, vai sumir esses dois caras aqui. Lembra que uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então se eu multiplicar por 2 dos dois lados, vai sumir esses carinhas. E vai ficar o quê? 1x, ou seja, x é igual a 3. Então, x é igual a 3. Bora para mais um aqui. Não desista. Don't give up. Stay with me. Stay already. Então, olha só. Eu tenho esse carinha, 27. 27, você já sabe que tem alguma coisa na base 3. Então, vai ficar assim, ó. 3 elevado a x é igual a... 27 não é a mesma coisa que 3 elevado a 3? Então, vai ficar assim, ó. 3 elevado a 3. Vamos tirar esse cara da raiz. Então, vai ficar 3 elevado a x é igual a 3, o que está na sombra vai para o sol. Então vai ficar 3 elevado a 3 quartos. Mamão com açúcar. O x aqui é o quê? 3 quartos, porque eles têm a mesma base. Então x é igual a 3 quartos. E a gente está acabando, vai para a última parte do exercício. Eu vou colocar aqui, tenta dar um pause e resolver os exercícios, beleza? E antes de mais nada é o seguinte, você sabe o que você tem que fazer. Se esse vídeo está te ajudando, você tem que curtir esse videozinho, se inscrever no canal e compartilhar para a galera que tem dificuldade. E é o seguinte, na segunda-feira, eu tô liberando esse vídeo na quinta, na segunda-feira rolou uma live de função exponencial, eu vou estar liberando essa live de novo até segunda-feira, não sei quando que você vai assistir esse vídeo aqui, mas se você estiver assistindo nesse exato momento, quando você acabar de assistir esse vídeo, você pode assistir a live novamente, porque você já vai ter uma base maior para você compreender mais a livezinha dada, beleza? Então show de bola, é nóis, vamos voltar aqui. Então vamos lá, show de bola, a gente tem esses carinhas aqui, ai meu Deus, ai meu Deus. Então vamos, ó. Aqui eu já vou começar a resolver um pouquinho mais rápido, porque você já pegou a base lá do outro, tranquilo, tranquilo? Então veja bem aqui, eu tenho 10 elevado a 9, elevado a menos 9, 10 elevado a menos 5, vezes 2 elevado a 8, vezes 2 elevado a menos 3. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os que têm base iguais e vou mexer nos expoentes dele. Então esse cara aqui, ó, eu posso falar que ele é o quê? 10 elevado a menos 9. Esse cara 10 elevado a menos 5, ele vai passar para cima, não é? A gente não tem que... Quando a gente tem uma divisão na mesma base, quando a gente tem uma divisão, por exemplo, vai ficar 10 elevado a 5 menos 3. Não é? 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 3. Não fica o expoente desse cara menos o expoente de baixo? Só que aqui vai ficar menos com menos, então dá mais. Então vai ficar 10 elevado a menos 9 mais 5. Vezes, aí tem um 2, o que eu vou fazer com 2? Eu vou mexer só os que tem base aqui, tá todo multiplicando. Se tiver somando, não tem como eu fazer nada, tá, gente? Então se tiver 2 aqui, ó, vai ficar 8, menos 3 vai ficar mais 3. Simples. Então vai ficar o quê? Esse cara dá 10 elevado a menos 4, que é menos 9 mais 5, vezes 2 elevado a 11. Essa é a minha resposta aqui. Tranquilo, mamão com açúcar pra gente. Show! O de baixo aqui. De baixo, o que eu vou ter que fazer? Transformar alguma coisa com base 2. Transformar alguma coisa com base 2. Então, veja bem, eu vou transformar esse cara aqui, ó. Primeiramente eu vou passar esse cara pra cima, tá? Então vai ficar assim, ó. Raiz de 8 não é 2 sobre 3. Perdão, não é 2 elevado a 3. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar raiz de 8 elevado a menos 2x. A partir do momento que eu inverti o expoente, eu inverto ele. Beleza? Inverto a fração ali. É igual a 64. Galera, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a quanto? 2 elevado a 6. 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2 elevado a 6. Felipe, como é que eu ia saber que é 2 elevado a 6? Você pode ir multiplicando mentalmente ou você pode fatorar igual eu ensinei anteriormente. O que eu vou fazer aqui agora?
Esse 8, vem aqui comigo, ó, raiz de 8, não é raiz quadrada? Não tem um 1zinho aqui? Esse cara eu não posso falar que é 8 elevado a 1 meio? Só que 8 não é a mesma coisa que 2 elevado a 3? Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a 3 elevado a 1 meio. Olha que interessante. Vou multiplicar. Então esse cara aqui é 2 elevado a 3 sobre 2. Então raiz de 8 eu posso falar que é 2 elevado a 3 sobre 2. Olha o passo a passo. Raiz de 8 é isso aqui. Isso aqui é isso aqui. E esse cara aqui é a mesma coisa que esse, e esse é igual a esse. Tá vendo? É só álgebra. É a mesma coisa, é um padrãozinho que a gente vai repetindo. Então eu vou reescrever esse cara, tá? Então vai ficar assim, ó. Raiz de 8 é a mesma coisa que isso. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a menos 2x. Eu vou multiplicar aqui, tá? 3 sobre 2. Vamos acabar de escrever aqui, né? 2 elevado a x. Então, eu multiplicando esse cara aqui vai ficar o quê? 2. 3 meios vezes menos 2 vai ficar menos 3x aqui em cima. É igual a 2 elevado a 6. Mesma base, o que eu faço? Eu vou igualar os expoentes. Se eu passar o menos 3 dividindo, vai ficar x é igual a menos 2. Então, x aqui é igual a menos 2. Ficou um pouquinho as contas meio bugadas aqui, né? Mas deu para entender o raciocínio. Fiz um pouquinho mais rápido, porque a gente já viu as propriedades, depois a gente viu o exemplo, fez o exercício, e aqui a gente já está um pouquinho mais avançado. O 3 que a gente faz? Olha só, mesma coisa. Tem 32 e tem 4. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esses caras na base 2. Então vai ficar isso aqui, raiz de 32 é 2 elevado a 5. Então vai ficar 2 elevado a 5 elevado a 3 aqui e 9 aqui. Beleza. Esse cara aqui é 1 elevado sobre 4x. Eu não quero fração. Então eu vou colocar esse cara aqui para cima. Então vai ficar menos x. Nessa altura do campeonato você já entendeu o que está rolando. Beleza. Vamos continuar aqui, ó. Eu vou multiplicar, tá? Então vai ficar raiz nona de 2 elevado a 15. E aqui é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a 2 elevado a menos x. Reescrevendo esse cara aqui, vai ficar 2, quero tirar da raiz. Como é que é? O que está na sombra vai para o sol. Então vai ficar 15 sobre 9. É igual a 2 elevado a, multiplica, menos 2x. O que eu tenho que fazer? Mesma base, igual aos expoentes. 15 sobre 9 é igual a menos 2x. Vou passar o menos 2 dividindo, vai ficar o quê? X é igual a menos 15 sobre 18. Tchananana, menos 15 sobre 18. Os númerozinhos feios, tá? No Enem não cai númerozinho tão feio aqui. Eu tô colocando pra gente treinar as propriedadezinhas. No Enem é um pouquinho mais tranquilo, mas a gente vai usar as mesmas propriedades. Só que os númerozinhos vão ser um pouquinho mais bonitos. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 3, aqui vai ser 2x. Então é um pouquinho mais fácil, mas a gente tem que treinar essas propriedades. Show de bola, bora fazer o 4 e o 5 aqui e a gente mata a parada. Antes de mais nada, já vou resolver o 5 de uma vez. Olha só que número escroto. Aí você deve estar pensando, meu Deus do céu, tá muito complicado isso aqui. O Felipe tá pegando pesado. Deu 1. Se deu 1, qual o número que a gente tem que elevar para dar 1? Esse cara aqui tem que ser 0, o x tem que ser 0. Então o x aqui já vale 0. Pronto, resolvemos uma rapidaço. Legal, tem esse carinha aqui agora. Vê se você vê alguma similaridade. Eu coloquei um exercício parecido anterior, 16 sobre 25 e aqui 5 sobre 4. Olha o 25 e olha o 5. Olha o 4 e olha o 16. Eu consigo transformar eles na mesma base, tá? Eu não preciso nem colocar esse cara na base 2, tá? Eu posso, porque eu sei que 4 elevado ao quadrado dá 16. Tá, Felipe, mas tá invertido, tô meio bugado, o que eu faço? Vamos lá. Então, olha só, vou puxar aqui pra cima. Vamos começar a resolver esse carinha aqui. Eu vou inverter esse cara, tá? Então, eu posso falar que ele é o quê? Eu posso falar que ele é 25 sobre 16 elevado a menos 2. Inverti o expoente, inverti a fraçãozinha. Esse cara aqui é igual a 5 quartos de x. Legal. Só que aqui tá 25 e aqui tá 16. Como é que a gente transforma esse cara nessa base? Eu posso falar que 25 é 5 ao quadrado e 16 é 4 ao quadrado, elevado a menos 2, que é igual a 5 sobre 4 elevado a x. Então agora já está na mesma base. Só que esse cara está ao quadrado e esse cara está ao quadrado. Então eu posso falar que 5 quartos ao quadrado, que é a mesma coisa que esse cara, elevado a menos 2. É igual a 5 quartos de x.
Agora fica fácil pra gente. Aqui é só multiplicar. Então vai ficar o quê? Vai ficar 5 quartos elevado a menos 4. Vou colocar um parênteses, né? Elevado a menos 4. E esse cara aqui vai ficar 5 quartos elevado a x. Mesma base, a gente iguala os expoentes. O x aqui tem que ser o quê? Menos 4. Mamão com açúcar, matamos a parada. Bora pro último exercício. 6. O que eu tenho aqui? 81 e o 3. Eu sei que tem alguma coisa na base 3. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse cara aqui para cima, porque esse cara aqui tem fração, não quero fração. Então esse cara aqui é 3 elevado a menos x. Legal. E esse cara aqui, 81 é 3 elevado a quanto? Eu sei, eles têm que estar na mesma base. Se não tiver na mesma base, eu não consigo resolver esse cara. Aí só com log, tá? A gente não vai ver aqui agora, isso aí é exercício bem muito mais complexo. Mas praticamente não vai cair isso no Enem. Então veja bem, 81 eu quero transformar na base 3. Felipe, se eu não souber, o que eu faço? Vem aqui e vem dividindo, ó. Então esse cara, 81 dividido por 3 dá 27. Se dividir de novo aqui vai dar 9. Se dividir de novo vai dar 3. Se dividir de novo vai dar 1. Então 81 é 3 elevado a 1, 2, 3, 4. Então eu posso falar que esse cara aqui, ó, ele tá escrito assim, ó. 3 elevado a 4 elevado a 2 aqui no caso. O índicezinho 5 aqui. Beleza. Só que aqui eu já vou até apagar. Esse carinha aqui que a gente já viu, ele não multiplica, então vai ficar o quê? Vai ficar 8 aqui, né? Vai ficar 8. Porque vai ficar 4 vezes 2. Então esse cara aqui é a mesma coisa que 8. Show de bola. Então beleza. Reescrevi, tá assim. Vai ficar o quê? 3 elevado a menos x. Esse cara aqui, eu tirando ele da raiz, vai ficar 3 elevado a... O que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol. 8 sobre 5. Se está na mesma base, eu só tenho que igualar os expoentes. Então vai ficar x é igual a menos 8 sobre 5. E aí a gente resolveu todos os exercícios de potenciação e radiciação que você precisa saber para dominar tudo e fazer os exercícios de função exponencial e função logarítmica que cai no Enem. Além de várias outras coisas que você precisa saber em outras matériazinhas. Isso aqui é tipo, é como se fosse meio que o somar, dividir, multiplicar, subtrair da matemática. Isso é praticamente as 4 operações básicas. Serve praticamente para todas as matérias. Você precisa saber disso. Beleza? Então, não esquece, se você curtiu esse videozinho, se você entendeu, compartilha com a galera e se inscreva no canal para aumentar sua probabilidade de passar no Enem. Foi um prazer, obrigado pela atenção. É nóis!